Eu descobri aos 25 anos que meus pais esconderam de mim quem eu realmente era. O segredo no fundo do baú. Aos 25 anos, descobri que minha certidão de nascimento é uma obra de ficção. Eu sempre me senti um peixe fora d'água naquela casa de paredes brancas e móveis de vime em uma cidade litorânea do Espírito Santo. Meus pais, o seu Arnaldo e a dona Ivone, são o que a gente chama de gente de bem na cidade. Ele, um contador aposentado que não perde um domingo de missa. Ela, uma ex-professora de artes que faz os melhores bolos de rolo da região. Eu cresci ouvindo que eu era o milagre deles, o filho que chegou quando eles já tinham perdido as esperanças de ter uma criança. Mas no dia em que completei 25 anos, o milagre começou a feder a podridão. O calor em Vitória estava sufocante, daqueles que o mormaço faz o asfalto brilhar e a maresia gruda no vidro da janela. Meus pais tinham saído para um retiro da igreja em uma cidade vizinha e me deixaram sozinho em casa. Eu estava procurando o contrato de um seguro de saúde antigo no escritório do meu pai, um cômodo que cheira a papel velho e tabaco, quando bati o cotovelo em uma prateleira falsa no fundo do armário de aço. O fundo cedeu, revelando um compartimento que eu nunca tinha visto em 2 décadas e meia vivendo ali. Dentro, havia uma pasta de couro preta, gasta pelo tempo, com um cadeado pequeno que eu abri com um clipe de papel em menos de 10 segundos. O que eu encontrei ali não foram apólices de seguro. Foram recortes de jornal de 1999, amarelados e quebradiços. As manchetes falavam sobre o desaparecimento de uma criança de apenas 6 meses em um acampamento de sem terras no interior da Bahia. Eu li os detalhes com o coração disparado. A criança tinha uma marca de nascença em forma de meia-lua na base da nuca. Eu levei a mão instintivamente ao meu pescoço, onde a minha mancha de café com leite, como minha mãe sempre chamou, ardeu como se tivesse acabado de ser feita. Debaixo dos recortes havia uma foto. Uma mulher jovem, de pele retinta e cabelos trançados, sorrindo com um bebê nos braços. O bebê era eu, mas a mulher não era a dona Ivone. Dona Ivone é branca, de cabelos finos e pele que queima no sol de 5 minutos. Eu olhei para o espelho do escritório e, pela primeira vez na vida, as minhas feições fizeram sentido. O nariz largo, os lábios carnudos e o cabelo crespo que meu pai sempre me obrigava a cortar bem curto porque, segundo ele, ficava mais arrumado. Eu não era um milagre biológico de um casal de classe média capixaba. Eu era o fruto de um crime que eles esconderam por um quarto de século. O choque foi tão grande que eu senti o almoço subir pela garganta. Como eles puderam? Como eles conseguiram me registrar? Continuei revirando a pasta e achei uma certidão de nascimento emitida em um cartório minúsculo, que já nem deve existir mais, com assinaturas que pareciam trêmulas. Tinha também um diário da minha mãe, escrito com uma letra caprichada de professora. Na primeira página, datada de novembro de 99, ela escreveu: "Nós o salvamos da miséria. Ele nunca saberia quem é, e isso é o melhor para ele. Deus nos perdoará, porque agora ele tem um lar de verdade." O sangue subiu para a minha cabeça com uma força que me deixou tonto. Eles não me salvaram. Eles me roubaram. Eles me tiraram de uma mãe, de um povo, de uma história, para me criar como um troféu de caridade em uma vida de mentiras. Eu ouvi o barulho do carro deles entrando na garagem. O som do portão de ferro rangendo pareceu o barulho de uma cela se fechando. Eu guardei tudo na pasta, fechei o compartimento e saí do escritório tentando controlar a respiração. Quando a dona Ivone entrou na cozinha, com aquele sorriso doce e me chamando de meu anjo, eu senti um nojo tão profundo que precisei me segurar na pia para não gritar. Ela colocou uma sacola de pães de queijo em cima da mesa e veio me abraçar. O cheiro de lavanda dela, que sempre foi sinônimo de segurança, agora cheirava a traição. "Tudo bem, meu filho, você parece pálido por causa desse calor", ela disse, encostando a mão fria na minha testa. Eu dei um passo atrás e o olhar dela mudou por um milésimo de segundo. Foi um brilho de suspeita, de medo, como se ela soubesse que o castelo de cartas estava prestes a cair. Eu passei a noite em claro, olhando para o teto do meu quarto, ouvindo o barulho das ondas quebrando na praia a poucas quadras dali. Eu percebi que a minha vida inteira tinha sido um roteiro escrito por eles. Minha faculdade de direito, minha namorada de família tradicional, até o meu jeito de falar, tudo era uma tentativa deles de apagar o que eu realmente era. Eu precisava saber quem era aquela mulher na foto. Eu precisava saber se ela ainda estava viva, se ela ainda procurava por mim, ou se a dor de perder um filho para salvadores brancos tinha acabado com ela. O problema é que o seu Arnaldo é um homem influente na cidade. Ele conhece todo mundo, desde o delegado até o juiz de paz. Se eu tentasse fugir ou denunciar agora,
Eles me fariam parecer louco antes mesmo de eu chegar na rodoviária. Eu precisava de um plano, eu precisava descobrir o nome daquela mulher na foto e o local exato daquele acampamento na Bahia. Mas para isso, eu teria que fingir por mais uns dias que eu ainda era o filho perfeito, o milagre que eles fabricaram. Na manhã seguinte, no café da manhã, meu pai comentou, entre um gole de café e uma leitura do jornal, que o cartório da cidade estava digitalizando arquivos antigos de 1990 a 2005. Ele parecia tenso, os dedos batucando na mesa de madeira. Vou passar lá mais tarde para ver se está tudo certo com os nossos documentos, ele disse, sem olhar para mim. Ali eu entendi que o tempo estava acabando. Eles sabiam que a digitalização poderia expor a fraude do meu registro. A caçada tinha começado e o alvo era a minha própria existência. Edith. 1. Muita gente perguntou se eu tenho irmãos. Não, sou filho único. Agora eu entendo porque eles nunca quiseram adotar outro ou tentar tratamentos caros. Eles já tinham o que queriam. Edith 2. Eu consegui tirar uma foto daquela imagem da pasta com o meu celular enquanto eles dormiam. Já joguei no Google Lens, mas os resultados são vagos. Preciso de nomes. Edith 3. O clima em casa está insuportável. Meu pai instalou uma câmera nova na sala por segurança e eu sinto que ele está me vigiando o tempo todo. Ele nunca foi de tecnologia, isso é puro medo. Escapei da prisão de vidro em Vitória e peguei um ônibus para o sertão baiano seguindo um fantasma de 1999. A decisão de sair daquela casa não foi planejada com a calma que um advogado deveria ter. Foi um ato de sobrevivência visceral. Eu esperei o seu Arnaldo ir até a padaria na manhã de terça-feira, enquanto a dona Ivone estava distraída no quintal cuidando das orquídeas dela, aquelas flores delicadas que ela tratava com mais zelo do que a própria verdade. Eu entrei no escritório dele pela última vez, o suor escorrendo pelas minhas têmporas, e peguei não só a pasta de couro, mas também cerca de R$ 4.000 em espécie que ele guardava em um fundo falso de uma enciclopédia jurídica. Era o meu fundo de reparação, pensei, enquanto enfiava as notas no bolso da mochila. Saí de casa sem olhar para trás, sentindo o cheiro de maresia pela última vez em muito tempo. Peguei um carro de aplicativo até a rodoviária de Vitória e comprei a primeira passagem que me levaria para o norte, em direção à divisa com a Bahia. O ônibus era velho, o ar-condicionado mal dava conta do calor de 36 graus e o barulho do motor parecia uma batida de tambor anunciando a minha fuga. Durante as 14 horas de viagem, eu não consegui pregar o olho. Eu olhava para a foto daquela mulher de pele retinta e tentava encontrar meus olhos nos dela. O nome no recorte de jornal era Maria da Guia. O local, Acampamento Esperança, nos arredores de uma cidadezinha chamada Itamaraju. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária de Itamaraju, o cenário era completamente diferente do litoral capixaba. O asfalto parecia derreter sob o sol do meio-dia, a poeira avermelhada subia com qualquer brisa e o som predominante não era o das ondas, mas o das motos e do rádio de pilha de um vendedor de frutas. Eu me sentia um estrangeiro no meu próprio país, ou melhor, um exilado retornando para uma pátria que me foi roubada antes que eu pudesse falar. Fui direto para uma pensão barata perto do mercado municipal, um lugar com cheiro de gordura de fritura e paredes pintadas de um verde abacate que descascava. O dono, um senhor de uns 70 anos chamado Seu Dito, me olhou de cima a baixo. Ele tinha a pele vincada pelo sol e mãos grossas de quem trabalhou na terra a vida toda. Quando eu mostrei a foto da Maria da Guia, o olhar dele mudou. Ele tirou os óculos de grau remendados com fita isolante e suspirou fundo. Essa moça, faz muito tempo que ninguém pergunta dela, rapaz. Você é parente? Ele perguntou, a voz rouca e desconfiada. Eu menti que era um pesquisador social, mas minha mão tremia tanto que eu acho que ele percebeu a mentira. Ele me contou que o acampamento Esperança não existia mais daquela forma. A terra tinha sido legalizada, mas muitos tinham ido embora depois do incidente. O incidente, segundo ele, foi o sumiço do bebê da Maria da Guia. A cidade inteira parou na época, mas a polícia daquela região, no final da década de 90, era conhecida por fechar os olhos para o que acontecia com o povo do movimento sem terra. Disseram que foi bicho, disseram que foi gente de fora. A Maria da Guia quase enlouqueceu. Ela passou anos andando pelas estradas com um par de sapatinhos de lã na mão, perguntando se alguém tinha visto o menino dela, disse Seu Dito, limpando o balcão com um pano encardido. Aquela descrição me rasgou por dentro. Enquanto eu crescia em colégios particulares, comendo do bom e do melhor e viajando para a Disney com os meus pais, a mulher que me carregou no ventre estava perambulando pelas estradas da Bahia com um par de sapatos
sapatos vazios. A culpa me atingiu como uma carreta na contramão. Eu perguntei se ela ainda estava viva. Seu dito balançou a cabeça negativamente. Morta ela não está, que eu saiba, mas a cabeça dela se foi. Dizem que ela mora num assentamento mais pro interior, perto da Serra dos Aimorés. Vive isolada, não fala com quase ninguém. Eu peguei um mototáxi na manhã seguinte. O trajeto foi por uma estrada de terra batida, cercada por plantações de cacau e mata fechada. O calor era úmido e opressor. Quando chegamos ao assentamento, vi um grupo de casas simples, feitas de tijolo aparente e telha de amianto. As pessoas me olhavam com uma curiosidade hostil. Eu era o moço da cidade, com roupas de marca e sotaque capixaba, mas com a cara de um deles. O mototaxista me apontou uma casinha no final da trilha, com um pé de manga enorme na frente. É ali que a doida da guia mora, ele disse, pegando o dinheiro e saindo rápido, como se tivesse medo de assombração. Eu caminhei devagar, sentindo o chão quente sob os meus tênis caros. Na varanda da casa, sentada em uma cadeira de balanço de palha, estava uma mulher. Ela parecia muito mais velha do que na foto. Os cabelos agora eram uma mistura de cinza e branco, e o rosto estava profundamente marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ela não estava balançando. Estava olhando para o nada, segurando algo pequeno e amarelado entre os dedos. Quando eu cheguei perto, ela não se assustou. Ela apenas virou o rosto lentamente e fixou os olhos nos meus. Por um segundo, o mundo parou. Eu senti uma conexão elétrica, algo que ia além do DNA, algo que estava gravado nos meus ossos. Eu sabia que você ia achar o caminho de volta, meu filho. O vento me avisou que o milagre do mar estava chegando, ela disse, a voz tão baixa que eu quase não ouvi. Eu caí de joelhos no chão de terra, sem me importar com a calça de grife ou com o que os vizinhos iam pensar. Eu comecei a chorar como aquela criança de 6 meses que foi arrancada dos braços dela. Ela estendeu a mão trêmula e tocou meu rosto. Seus dedos eram ásperos como lixa, mas o toque era a coisa mais terna que eu já tinha sentido. Foi então que ela abriu a mão e me mostrou o que estava segurando. Era o outro par do sapatinho de lã que o seu dito tinha mencionado. Eu nunca parei de tecer o resto da sua vida, Samuel. Ela sussurrou. Samuel. Esse era o meu nome. O nome que me foi tirado para que eu pudesse ser o Ricardo Júnior, ou o Arthur que o seu Arnaldo queria. Mas enquanto eu mergulhava naquele abraço que cheirava a ervas e terra, eu ouvi o barulho de um motor de carro potente se aproximando do assentamento. Eu olhei para trás e vi um sedã preto com placa de Vitória estacionando a poucos metros. A porta se abriu e o seu Arnaldo desceu, usando um terno de linho que parecia absurdamente fora de lugar naquele cenário. Ele não parecia o pai amoroso de sempre. Ele segurava uma pasta de documentos e tinha um olhar frio, o olhar de um homem que veio buscar algo que ele acredita que comprou e pagou. Arthur, levanta daí agora. Você não sabe o perigo que está correndo com essa gente, ele gritou, enquanto 2 homens corpulentos saíam do carro logo atrás dele. Eu percebi que a minha fuga não tinha sido tão limpa quanto eu pensava. Eles tinham colocado um rastreador no meu celular ou no meu carro. E agora, o passado e a mentira estavam frente a frente, em um duelo que cheirava a sangue e pólvora sob o sol da Bahia. Edite 1. Galera, eu estou escrevendo isso escondido atrás da casa da minha mãe biológica. O sinal aqui é horrível, mas eu precisava registrar isso. O seu Arnaldo trouxe seguranças que parecem milicianos. Edite 2. Sobre o nome Samuel, minha mãe disse que escolheu porque significa ouvido por Deus. Irônico, não? 25 anos de silêncio para finalmente ser ouvido. Edite 3. Eu vi que o seu Arnaldo está armado. Ele não veio para conversar. Ele veio para resolver o problema, antes que a digitalização dos documentos em Vitória destrua a reputação dele. O terno de linho manchado de poeira e o segredo de sangue que o meu pai estava disposto a matar para manter enterrado. O sol de 2 da tarde parecia uma prensa de chapa quente sobre a minha cabeça, mas o que me fazia suar frio era o cano de uma pistola que brilhava discretamente na cintura do seu Arnaldo. Ele deu 3 passos à frente, os sapatos de cromo estalando nos gravetos secos, ignorando completamente a Maria da Guia, que permanecia sentada na cadeira de balanço como se fosse uma estátua de barro sagrada. Eu me levantei devagar, sentindo a terra vermelha impregnada no meu joelho, e pela primeira vez na vida eu não vi um pai ali. Eu vi um sequestrador. Arthur, chega de teatro! Você teve um surto, pegou um dinheiro que não é seu e veio parar nesse fim de mundo atrás de uma história que você não tem capacidade mental para entender, ele disse, a voz projetada como se estivesse dando uma palestra no Rotary Club. O tom era de uma calma autoritária que me dava náuseas. Eu olhei para os 2 homens que o acompanhavam. Eram seguranças de empresa privada de Vitória, daqueles que fazem limpeza para gente rica. O meu nome é Samuel Arnaldo, e eu entendo muito bem o que aconteceu. Você e a Ivone me compraram como quem compra um carro usado e depois forjaram um papel para dizer que o carro era 0 km. Eu respondi, a voz saindo
caindo mais firme do que eu esperava. Eu senti a mão da Maria da Guia tocar o meu braço. Ela não estava com medo. Ela tinha um olhar de quem já tinha passado pelo inferno e não se assustava mais com o calor das chamas. Ele tem os olhos do pai dele, Arnaldo. O homem que você mandou os jagunços tirarem da estrada em 1999, ela sussurrou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o zumbido de uma mosca varejeira a metros de distância. O seu Arnaldo parou de sorrir. Os olhos dele, sempre tão cinzentos e polidos, tornaram-se duas fendas de puro ódio. Ele não estava ali apenas porque eu tinha descoberto a minha origem. Ele estava ali porque a minha origem carregava um crime muito maior do que um registro falso. O meu pai biológico não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha sido removido do caminho para que o milagre do seu Arnaldo acontecesse. Naquela época, o Arnaldo trabalhava para uma empresa de celulose que queria expandir as terras sobre o acampamento. E o meu pai era a liderança que não aceitava suborno. "Cale a boca, velha maldita!" O Arnaldo gritou, perdendo a compostura pela primeira vez em 25 anos. Ele apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. "Eu te dei tudo, Arthur. Eu te dei um nome, uma educação que você nunca teria aqui nesse chiqueiro. Eu te dei um futuro. Você ia ser só mais um número nas estatísticas de mortalidade infantil dessa região esquecida por Deus." Eu senti um nojo que me subiu à garganta. "Você me deu uma vida baseada em cadáveres, Arnaldo. Você matou o meu pai e roubou o filho dele para satisfazer o ego de uma esposa que não podia engravidar." Os dois brutamontes se aproximaram, e eu percebi que eles estavam cercando a casa. A Maria da Guia se levantou da cadeira com uma dignidade que fazia o Arnaldo parecer um anão moral. Ela entrou na casinha simples e voltou com um facão de cortar cana, a lâmina gasta, mas afiada. "Neste chão aqui, nenhum de vocês põe a mão de novo. O que você tirou de mim há 25 anos, o destino trouxe de volta. E hoje, o sangue que corre nessa terra vai ser o seu, se você der mais um passo", ela disse, a voz vibrando com uma ancestralidade poderosa. O Arnaldo deu uma risada seca, nervosa, e levou a mão à arma. "Você acha que esse pedaço de ferro vai me parar? Eu sou a lei naquela cidade. Eu sou quem decide quem vive e quem morre na minha jurisdição." Mas o que ele não contava é que o barulho dos carros e a gritaria tinham atraído o resto do assentamento. Homens e mulheres de mãos calejadas, jovens com olhares duros e crianças que observavam de longe, começaram a aparecer por trás das árvores de cacau, portando enxadas, foices e pedras. Eles não conheciam o Dr. Arnaldo de Vitória. Eles conheciam a dor da Maria da Guia. Eles viram aquela mulher sofrer por 2 décadas e meia, e agora que o filho dela tinha voltado, eles não iam deixar ninguém levá-lo embora. A situação escalou para um impasse mexicano no meio do sertão baiano. O calor parecia ter dobrado. "Patrão, a gente tem que sair daqui. O clima azedou", um dos seguranças murmurou, olhando em volta e percebendo que eles estavam em desvantagem numérica de 10-1. O Arnaldo olhou para mim e eu vi a loucura no olhar dele. Ele percebeu que o poder dele, baseado em títulos e contas bancárias, não valia nada ali onde a justiça era feita com a força da comunidade. "Isso não acaba aqui, Samuel. Eu vou destruir essa terra. Eu vou mandar os tratores passarem por cima de cada um de vocês." Ele gritou enquanto recuava para o carro, a covardia finalmente vencendo a arrogância. Eles entraram no sedã e derraparam na terra vermelha, levantando uma cortina de poeira que nos cegou por alguns segundos. Quando a poeira baixou, eu caí sentado na varanda, sentindo o peso da realidade. Eu tinha enfrentado o homem que eu chamei de pai a vida toda e descoberto que ele era o assassino do meu verdadeiro pai. Mas a parte mais assustadora não era o Arnaldo. Era o que a Maria da Guia me disse logo em seguida, enquanto me servia um copo de água morna em uma caneca de alumínio. "Ele vai voltar com a polícia dele, meu filho. Ele não veio só te buscar. Ele veio buscar um documento que o seu pai escondeu antes de morrer. Um papel que prova que essa terra toda aqui, inclusive a fazenda que ele diz que é dele em Vitória, pertence à nossa família por herança de 1800 e pouco." Eu olhei pra ela sem entender. Minha cabeça girava. Eu não era apenas um filho roubado. Eu era o herdeiro de algo que o Arnaldo passou a vida inteira tentando converter em lucro próprio. O suspense agora não era mais sobre quem eu era, mas sobre o que eu representava. Eu tinha em minhas mãos a chave para destruir o império de mentiras do clã capixaba, mas para isso, eu teria que mergulhar ainda mais fundo nas cinzas de 1999. "Onde está esse documento, mãe?" eu perguntei, chamando-a de mãe pela primeira vez de forma consciente. Ela olhou para o tronco da mangueira secular no quintal. "Onde o seu pai foi enterrado? No pé daquela árvore, Samuel. Ele disse que as raízes guardariam a verdade até que você fosse homem o suficiente para cavar." Edith. Pessoal,
Eu estou em choque. O seu Arnaldo não é só um contador corrupto. Ele é um grileiro de terras em escala industrial. A minha vida de luxo foi financiada com o sangue da minha própria linhagem. Edit 2. O pessoal do assentamento está fazendo guarda em volta da casa. Eles sabem que o Arnaldo vai tentar usar a influência dele para mandar a polícia local aqui. Eu preciso de um advogado que não seja comprado por ele. Edit 3. A Maria da Guia está me contando histórias do meu pai biológico, o Tião. Ele era um homem que lutava pelos direitos dos trabalhadores. Eu estou sentindo uma força que nunca imaginei que tinha. Vou cavar aquela mangueira ao amanhecer. Cavei a cova do passado debaixo daquela mangueira e o que encontrei ali dentro vai mandar o império do seu Arnaldo direto para o inferno. A madrugada no assentamento não tem o silêncio de Vitória. Ela é feita de sons de bichos, do estalar da madeira seca e do vento que parece carregar o choro de quem já se foi. Eu não consegui dormir um minuto sequer. Fiquei sentado na varanda, vendo a Maria da Guia balançar devagar, os olhos perdidos nas estrelas, como se estivesse a conversar com o meu pai biológico através do cosmos. Quando os primeiros raios de sol, alaranjados e cortantes como navalha, começaram a rasgar o céu, eu peguei uma enxada gasta e caminhei até a mangueira secular. O tronco era enorme, com raízes que pareciam dedos de um gigante enterrado, agarrando o chão com uma força ancestral. O suor já escorria pelo meu peito antes mesmo do primeiro golpe. Cada vez que a lâmina da enxada batia na terra dura e vermelha, eu sentia que estava a quebrar uma camada da mentira que me envolveu a vida toda. Eu cavei por quase 2 horas, com as mãos a ganhar bolhas e os pulmões a arder com o ar seco, até que o metal bateu em algo que não era raiz nem pedra. Era uma caixa de zinco, pequena, envolta num pedaço de lona preta que o tempo não conseguiu apodrecer totalmente. Quando puxei aquela caixa para fora, a Maria da Guia aproximou-se em silêncio. Ela pôs a mão no meu ombro e eu senti um tremor que não era de medo, mas de alívio. Ele disse que o Samuel saberia o que fazer, sussurrou ela. Abri a caixa com o coração a sair-me pela boca. Lá dentro, protegidos por sacos plásticos herméticos, estavam os documentos originais de uma sesmaria de 1874, reconhecida pelo Império, que delimitava as terras de toda aquela região. Mas o que me deixou paralisado foi uma série de fotografias e um gravador de fita cassete antigo. Nas fotos, o seu Arnaldo, muito mais jovem, com um bigode preto e o mesmo olhar de predador, aparecia a apertar a mão de políticos locais e a assinar papéis sobre o capô de um jipe no meio da mata. No fundo de uma das fotos, dava para ver o acampamento em chamas. Eu peguei num telemóvel que um rapaz do assentamento me emprestou, já que o meu tinha sido neutralizado pela paranoia do Arnaldo, e comecei a fotografar página por página. O documento da Sesmaria provava que o seu Arnaldo não era o dono legal de nada. Ele era um invasor que usou a sua posição como contador e os seus contactos no cartório de Vitória para lavar aquelas terras, transformando posse ilegal em propriedade titulada através de laranjas. Eu era o herdeiro legítimo não só daquelas terras na Bahia, mas de metade dos bens que ele dizia possuir no Espírito Santo, porque tudo foi construído em cima do roubo do patrimônio do meu pai, o Tião. Mas o verdadeiro horror estava na fita. Eu consegui pilhas com o seu dito da pensão e coloquei o gravador para funcionar. A voz que saiu dali era metálica, cheia de ruído, mas inconfundível. Era o Arnaldo, discutindo com o meu pai dias antes do meu nascimento. Tião, aceita o dinheiro e some com essa mulher. Se tu continuares a organizar esse povo contra a celulose, eu não vou conseguir garantir a segurança do teu filho que está para nascer, dizia o Arnaldo. E a resposta do meu pai veio com uma coragem que me fez chorar. O meu filho vai crescer livre, Arnaldo. Tu podes comprar a polícia, mas não compras o sangue desta terra. A gravação terminava com o som de uma luta corporal e um disparo de arma de fogo. O Arnaldo não apenas me roubou, ele executou o meu pai para silenciar a oposição às terras e depois levou o prêmio para casa para aplacar a loucura da dona Ivone, que não aceitava ser estéril. Eu estava com as provas do crime nas mãos. Naquela mesma tarde, o barulho de helicóptero começou a ecoar pelo vale. Não era o resgate, era a influência do Arnaldo a chegar. 2 viaturas da Polícia Militar Estadual entraram no assentamento, levantando uma nuvem de poeira sufocante. O delegado de Itamaraju, um homem com cara de poucos amigos e o uniforme suado, desceu com a mão no coldre. Recebemos uma denúncia de sequestro e cárcere privado. O senhor Arnaldo alega que o filho dele está a ser mantido aqui contra a vontade, disse ele, olhando para mim com um desdém evidente. Eu dei um passo à frente, segurando a pasta de documentos contra o peito. Eu sou maior de idade, doutor. Não há sequestro. O que há aqui são provas de um homicídio e de uma fraude de terras
que envolvem o homem que enviou o Senhor, respondi, tentando manter a voz firme apesar das pernas a tremer. O delegado hesitou por um segundo quando viu os selos imperiais nos documentos que eu mostrei de longe. O clima estava prestes a explodir. Os moradores do assentamento cercaram os polícias, não com violência, mas com um silêncio ameaçador, uma barreira humana de dignidade. Eu não vou sair daqui sem o rapaz, insistiu o delegado, mas ele parecia nervoso. Foi quando o meu telemóvel, o novo que eu tinha escondido, vibrou. Era uma mensagem de um contacto que eu tinha feito em Vitória, um advogado de direitos humanos que eu conhecia da faculdade e a quem eu tinha enviado as fotos dos documentos por e-mail pouco antes. Samuel, as fotos chegaram. O Ministério Público Federal já foi acionado. Grileiros de terras desse calibre são peixe grande, mas o que tens aí é uma bomba atômica. Não entres em nenhuma viatura. Espera pela Polícia Federal. Eu olhei para o delegado e sorri com um amargor que vinha da alma. O senhor pode tentar levar-me, mas a Polícia Federal já está a caminho com uma ordem de intervenção sobre essas terras. O seu amigo Arnaldo não é mais o dono do jogo. O rosto do delegado empalideceu. Ele sabia que, se a Federal entrasse no caso, a rede de corrupção local cairia junto. Ele deu ordem para os polícias recuarem e voltarem para as viaturas. Isto não acabou, rosnou ele antes de partir a toda a velocidade. Mas eu sabia que tinha começado o desfecho. A Maria da Guia pegou na minha mão e os dedos dela, agora sujos da terra da cova do meu pai, pareciam abençoar a minha luta. Agora tu és o Tião, meu filho, o Samuel que ouve e o Tião que luta. Mas o suspense ainda não tinha terminado. Enquanto a noite caía e a gente se preparava para a chegada das autoridades federais, eu vi um clarão no horizonte, na direção da cidade. O armazém de sementes do assentamento estava a arder. O Arnaldo tinha passado para a fase do terra queimada. Ele não queria as terras. Ele queria apagar qualquer rastro, qualquer pessoa e qualquer memória que pudesse ligá-lo ao crime. E eu percebi que antes da justiça chegar, eu teria de sobreviver a uma noite de caça humana no meio do mato, onde ele e os seus mercenários conheciam cada trilho. Edite 1. Pessoal, a situação é crítica. Estamos sem luz no assentamento e ouvimos tiros vindos da estrada de acesso. O Arnaldo enlouqueceu de vez. Ele sabe que, se for preso, nunca mais sai da cadeia. Edite 2. Consegui enviar os áudios para a nuvem. Mesmo que aconteça algo comigo, a voz do meu pai e a confissão do Arnaldo estão salvas. O mundo vai saber a verdade. Edite 3. A Maria da Guia está calma, a preparar um chá de ervas e a rezar. Ela diz que os espíritos da terra vão proteger o Samuel dela. Eu nunca tive tanta fé e tanto medo ao mesmo tempo. O fogo que consome a mentira e o nascimento de Samuel. O dia em que o império de Arnaldo virou cinzas e justiça. A noite no assentamento se transformou em um cenário de guerra que eu nunca imaginei presenciar fora dos livros de história que estudei na minha vida de farsa em Vitória. O clarão do armazém, queimando ao longe, pintava as nuvens de um laranja doentio, e o cheiro de fumaça se misturava ao odor de pólvora que pairava no ar úmido. O Arnaldo não mandou apenas capangas. Ele mandou o desespero de um homem que sabia que o seu castelo de cartas estava desmoronando. Eu estava agachado atrás de um murete de pedras perto da mangueira, sentindo a frieza da caixa de zinco contra o meu peito, enquanto a Maria da Guia segurava a minha mão com uma calma que beirava o sobrenatural. Ouvíamos o som de botas pesadas esmagando a vegetação seca e o estalar de galhos. Eram 3 homens, avançando com lanternas táticas que cortavam a escuridão como sabres de luz. Arthur, aparece e entrega essa caixa, e eu juro que te deixo sumir no mundo. A voz do Arnaldo ecoou, mas já não era a voz do contador polido. Era um rosnado agudo, descontrolado, de alguém que tinha perdido a razão. Ele estava ali, a poucos metros, segurando um galão de combustível e a mesma pistola que apontara para mim horas antes. Eu percebi que ele não queria mais o filho. Ele queria apagar a prova física da sua ruína. O assentamento, no entanto, não era o escritório de carpete caro dele. O povo daquela terra conhecia cada trilha, cada buraco e cada sombra. Antes que o primeiro mercenário pudesse dar mais um passo em direção à nossa casa, um grito de guerra ancestral ecoou da mata. Os moradores do assentamento, armados com a coragem de quem não tem nada a perder e a força de quem protege o seu sangue, surgiram das sombras. Não houve um massacre, houve uma contenção. Em questão de segundos, os 2 seguranças foram desarmados e imobilizados pela massa humana de trabalhadores rurais. O Arnaldo ficou sozinho no centro do terreiro, a luz das chamas do armazém iluminando o seu rosto pálido e suado. Ele apontou a arma para a multidão, a mão tremendo visivelmente. "Afastem-se! Eu sou o dono disso tudo! Eu comprei essa terra com o meu suor!" Ele gritava, mas a mentira já não tinha mais força para se sustentar. Eu saí de trás do murete e caminhei até ele, ignorando os pedidos da Maria da Guia para eu ficar escondido. Eu precisava olhar nos olhos do homem que me roubou por 25 anos. "Você não comprou nada,
Arnaldo. Você roubou a vida do Tião, roubou a minha história e tentou roubar o futuro desse povo. Mas a terra tem memória, eu disse, a voz saindo de um lugar profundo que eu nem sabia que existia. Ele apontou a arma para o meu peito, o dedo no gatilho. O tempo pareceu parar. Eu vi o suor escorrendo pela testa dele, vi o brilho de loucura nos olhos cinzentos. Mas antes que ele pudesse disparar, o som de sirenes pesadas e o bater rítmico de hélices de helicóptero rasgaram o céu. Luzes azuis e vermelhas inundaram o assentamento. Era a Polícia Federal. O cerco estava completo. O Arnaldo olhou em volta, percebendo que a sua rede de proteção local, o delegado comprado e os juízes amigos, não podiam mais salvá-lo da jurisdição federal que as provas que enviei tinham acionado. Ele caiu de joelhos, deixando a arma cair na terra vermelha, e começou a soluçar, não de arrependimento, mas de derrota. A prisão foi rápida e humilhante. Ele foi algemado ali mesmo, no meio da poeira, sob o olhar de desprezo de centenas de pessoas que ele tentara escravizar ou expulsar. Enquanto ele era levado para a viatura, ele me olhou uma última vez e sussurrou: "A sua mãe vai morrer de desgosto, Arthur." Eu apenas respondi: "A minha mãe está aqui comigo, Arnaldo. A Ivone que lide com as escolhas dela." Nos meses que se seguiram, a minha vida virou um turbilhão judicial. Usei todo o meu conhecimento de direito para acelerar os processos. A certidão de nascimento falsa foi anulada e eu finalmente recebi o meu documento verdadeiro, Samuel da Guia. A fazenda em Vitória e as terras na Bahia foram bloqueadas e após uma batalha épica nos tribunais, a posse da Sesmaria foi validada em nome da minha família biológica e do coletivo de trabalhadores do assentamento. O seu Arnaldo e a dona Ivone foram indiciados por sequestro, cárcere privado, falsidade ideológica e o Arnaldo ainda responde pelo homicídio do meu pai, o Tião, graças à gravação da fita cassete que a perícia conseguiu restaurar quase integralmente. O império deles ruiu. A casa luxuosa em Vitória foi a leilão para pagar as indenizações das vítimas de grilagem. Eu vendi a minha parte nas propriedades urbanas e usei o dinheiro para transformar o assentamento em uma cooperativa de cacau orgânico de referência nacional. Hoje, eu moro na casinha com o pé de manga. Eu ainda sinto o peso dos 25 anos perdidos, mas quando eu olho para as mãos da Maria da Guia enquanto ela me ensina a lidar com a terra, eu sinto que cada dia de mentira valeu a pena para que eu pudesse, finalmente, viver a verdade. Eu não sou mais o Arthur, o filho do contador. Eu sou Samuel, o filho do Tião e da Maria da Guia, o herdeiro da resistência. Às vezes, ao entardecer, eu me sento na cadeira de balanço e olho para a mangueira secular. Eu sei que as raízes estão alimentadas pela verdade agora. A farsa acabou, e o meu nome está escrito na terra com o sangue de quem lutou e o suor de quem venceu. Eu perdi uma família de plástico, mas ganhei um povo de aço. E no final das contas, foi o melhor negócio que eu já fiz na vida. A justiça demorou 25 anos para atravessar a fronteira entre o Espírito Santo e a Bahia, mas quando ela chegou, ela veio para ficar. Edith. 1. Pessoal, para quem perguntou, a dona Ivone está em prisão domiciliar por questões de saúde, mas ela se recusa a falar comigo. Ela ainda me chama de Arthur nas cartas delirantes que envia. Eu não respondo. Edith 2. O assentamento agora se chama Vila de Samuel e Tião. Estamos produzindo um dos melhores chocolates da região e exportando para a Europa. A terra que o Arnaldo queria destruir está alimentando centenas de famílias. Edith 3. Eu encontrei o túmulo do meu pai biológico em um cemitério antigo da região e coloquei uma placa digna. Aqui jaz um homem que nunca se vendeu. Eu visito ele todo domingo e conto como a nossa terra está bonita.